Olá, bem-vindos a mais uma conversa com especialistas. Estamos hoje aqui com a doutora Ana Paula Simões, que é médica ortopedista, médica do esporte. A doutora Ana, ela é ex-presidente da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte e médica do grupo de traumatologia do esporte da Santa Casa de São Paulo. Então, primeiramente, bem-vinda, Ana. E a Muito ideia obrigada. é estar discutindo com você a respeito de uma lesão que é um calcanhar de Aquiles aí de muitos ortopedistas, de médicos do esporte, que é a lesão na sindesmose do tornozelo. Então, primeiramente, bem-vinda e obrigado pela sua disposição. Eu que agradeço mais uma vez o convite. E essa lesão realmente muita gente come bola, né? A gente está acostumada a ver os entorses, né? E as rotações do tornozelo e da perna, e muitas vezes fica analisando só os ligamentos do tornozelo e esquece da membrana, que a gente chama o ligamento tibiofibular, que sobe, vai toda a membrana até a cabeça da fíbula. Eu, inclusive, quando eu dava plantão no pronto-socorro, eu fiquei só ali embaixo no tornozelo e deixei passar uma mesonese, uma fratura alta da cabeça da fíbula, por não avaliar que a sindesmose ela sobe a energia e vai quebrar lá a cabeça da fíbula quando a pessoa termina a rotação, né? Que é aquele mecanismo de Langerhans. Então, é importante sempre a gente fazer o teste de squeeze, a gente ir palpando até lá em cima para a gente fazer esse diagnóstico da lesão da sindesmose também. Legal. Então, só para entender um pouquinho, o que é a sindesmose? A sindesmose é uma membrana, na verdade ela começa ali embaixo como ligamento tibiofibular distal e ela depois ela vai subindo até a gente ver que a cabeça da fíbula, ela estabiliza a fíbula com a tíbia. Então ela é uma membrana barra ligamento, já é um tecido de colágeno um pouco mais espesso e ela é um estabilizador da perna. Legal. E como é que acontece essa lesão? Geralmente são as rotações, os traumas rotacionais, onde a pessoa mantém o pé fixo e o corpo gira. Então, na descrição da lesão da membrana, geralmente o pé ele fica preso, o corpo roda e aí a membrana ela se abre, não causando, em alguns casos, lesões ligamentares. Ela abre ali a tibiofibular distal e a energia ela pode parar no meio ou subir até a cabeça da fíbula, dependendo do grau da energia da pessoa. Então, ela abre e aí nessa abertura acontece a lesão desse tecido e essa lesão, conforme a energia faz a perda da estabilidade da tíbia com a fíbula, ela pode se deslocar. Então, nesse deslocamento, a gente considera que até os 4 milímetros, 2 a 4 milímetros, ele até é considerado, dependendo do atleta, a gente pode analisar se tem ou não instabilidade. Mas se ele aumenta de 4 milímetros dessa abertura ou desloca a fíbula anterior ou posterior, é preciso fixar. Então, é uma lesão que ela é bem silenciosa e a pessoa não sente uma dor, que é no caso dos ligamentos, que é onde a gente está acostumado, e nem de fratura. Então, ela é só uma aberturinha ali da tíbia com a fíbula. Então, é isso que a gente precisa ficar sempre atento. Ótimo. Bom, é uma lesão que acontece durante o movimento torcional do tornozelo, né? E é importante isso que você está falando, até por quê? Porque quando a gente tem mais ou menos da mesma época aí de formação, né? E quando a gente estava ali no começo dos anos 2000, ali, acabando, fazendo residência médica, basicamente se operava muito entorse de tornozelo, né? E atualmente a cirurgia para entorse de tornozelo, mesmo em lesões mais complexas, a tendência é cada vez mais operar menos, né? E essa é uma lesão que às vezes, não, a entorse de tornozelo não se opera, né? E aí chega uma lesão de sindesmose que é uma entorse, no fundo é um tipo de entorse de tornozelo, mas que tem um prognóstico, uma avaliação que é bem diferente, né? Perfeito, exatamente. E a gente precisa usar isso como lembrança. Então, eu acho fundamental o que a gente está fazendo hoje, que é manter o alerta ligado ou até mesmo passar a informação adiante, porque eu tenho certeza que muita gente nem sabe que existe a sindesmose, ainda mais quando não é um especialista. Então, a gente alertar a população, as pessoas e até mesmo os profissionais da saúde que existe essa outra lesão é fundamental para poder fazer aí sim os protocolos, porque não é um exame normal, né? A gente precisa pedir, de preferência, uma imagem com carga
para a gente ver se abre ali a membrana e se tem esse distanciamento da fíbula com a tíbia. Então, hoje a gente tem usado uma tomografia especializada nos protocolos para abertura de membrana de sindesmose. E aí eles conseguem calcular esse distanciamento e, eventualmente, essa subluxação da fíbula com relação à tíbia. E é sempre comparativo ao contralateral. Então, hoje a gente solicita a avaliação de lesão de membrana com protocolo e carga para a gente poder ver se há abertura ou subluxação da fíbula. Ótimo, mas todo paciente com entorse de tornozelo precisa fazer essa avaliação ou como é que você seleciona, do ponto de vista clínico, o paciente que precisa investigar a sindesmose? Principalmente os sinais de dor mais alta do tornozelo. As lesões ligamentares mais comuns é do fíbulo talar anterior e do fíbulo calcâneo, porque o Logan Hans ele descreve 70% a 80% é ali naquela região submaleolar lateral. Se o paciente tem uma dor mais proximal ali entre a fíbula e a tíbia distal e eventualmente você faz um teste, que é um teste onde você tenta sentir se a fíbula tem uma subluxação ou a compressão, que é o teste de squeeze, se você percebe que existe uma dor, eu faço um exame complementar na minha solicitação. Se ele não tem dor alta, aí é um entorse de tornozelo. Então, a palavra-chave aqui é exame físico. Ótimo. E aí, partindo para o tratamento, primeiro tratamento clínico, sem cirurgia. Quando que ele pode ser feito e como é que ele é feito? Somente nos casos onde não há uma abertura maior que 4 milímetros ou uma subluxação da fíbula. Às vezes não abre e a fíbula está subluxada, ela desencaixou dali. Então, o tratamento conservador é quando a fíbula está estável, ela está ali no sulco dela, paradinha, mesmo com a ruptura total, ela pode estar estável. O que a gente faz? A gente faz compressão para manter essa estabilidade, então a gente faz bandagens funcionais, existem os casts também que a gente consegue fazer essa compressão e bastante fisioterapia para ter essa cicatrização dos tecidos. Agora, quando ela abre ou subluxa, a gente faz hoje as estabilizações funcionais, não uso mais parafuso que são as estáticas, porque o parafuso pode quebrar ou você ter que tirar depois. Então, hoje a gente usa as estabilizações funcionais, que é o parafusinho, que é o, né, se for falar uma marca aqui de exemplo, não de propaganda, porque eu não tenho nenhuma compliance com essas empresas, mas é como se fosse o tie rope, né? Você coloca ali, tomba e depois você amarra e fecha a sindesmose. Legal. E fazendo isso, como é que é a recuperação após o procedimento? Aí precisa cicatrizar, como todas as lesões praticamente ortopédicas. 6 semanas, em média, podendo ir para mais ou para menos ali, de acordo com cada um, para ter a cicatrização dos tecidos. Não muda muito. O que varia é que a gente pode, durante todo o processo, trabalhar isometria muscular, mobilidade articular, o condicionamento físico do paciente com outras atividades cruzadas, mas precisa, como uma gestação, ter paciência para cicatrizar como toda lesão ligamentar. 6 semanas é a média. Pode dar carga, pode apoiar o peso? Eu costumo falar que nesse princípio, pelo menos até a 4ª semana, a gente vai fazendo uma descarga bem lenta e progressiva. Então, começa com uns 10%, uns 20%, depende do tipo do atleta. Se for um lutador de sumô, eu não deixo. Se for um cara pesadão, eu não deixo, porque ele pode abrir aquela pequena peça que a gente colocou. Mas se for um atleta leve e bastante consciente, a gente deixa fazer um apoiozinho parcial de 10%, 20% nas primeiras 2, 3 semanas e depois a gente vai liberando uma carga mais progressiva, mas explicando, se exagerar, vai estourar a nossa, porque é uma cirurgia de reparação, então precisa esperar a cicatrização. Então, a gente transfere a responsabilidade para o paciente também, para ele entender que não é sair pisando, porque não é uma cirurgia que ela é inócua à carga. Então, se colocar muita carga, pode abrir ali a sindesmose e os pontos que a gente deu, porque não é de ferro. Bom, então vai usar uma muleta nas primeiras 6 semanas, no começo com uma carga mínima, apoio mínimo do peso, depois aumentando progressivamente esse peso, né? Alguma órtese, RoboFoot, mobilizador? Então, hoje eu tenho preferido essas funcionais para o paciente manter um pouco a mobilidade de flexão e extensão do pé, porque ela é mais passível a romper com carga e rotação.
Então, não precisa do RoboFoot. Eu costumo usar o RoboFoot quando o paciente tem um nível cognitivo um pouco inferior para realmente restringir. Até gesso é válido aí, só que tudo que a gente enrijece demais, a reabilitação acaba demorando. Então, quanto mais funcional, melhor para o atleta voltar mais rápido ao esporte. Nível cognitivo inferior ou às vezes um nível de, vamos dizer, colaboração para afastamento, que não é, porque tem gente que entende, mas não para, né? Você sabe que Exato. fala, putz, não vai dar para segurar, né? E aí tem que fazer isso. E para voltar para o esporte, Aí depois de confirmação, ausência de dor, ausência de edema, testes todos negativos, aí a gente começa na própria fisioterapia fazer o que a gente chama de treinamento do gesto esportivo. Se ele passa por essa reabilitação e consegue ali dentro de um mínimo gesto que a gente consegue fazer simular o esporte, a gente libera para um retorno também progressivo e gradual. geralmente tem uma ideia para dar uma estimativa de tempo para isso? Depende muito da modalidade. Por exemplo, se for um skatista, esse cara vai demorar uns 3 meses, 4 meses a ganhar segurança ali. Um corredor, como é unidirecional, até menos, 3 meses, 2,5, ele já está conseguindo fazer um trotinho. Então, se for um jogador de futebol, vai 4, 5 meses, porque precisa de intensidade, mudança de direção, estabilidade, propriocepção. Então, depende, a pessoa conseguir voltar à sua modalidade depende da capacidade física dela e a segurança que ela vai ter. Como a gente só faz uma reconstrução e o corpo cicatriza, depende esse retorno do quanto essa pessoa vai estar preparada para a modalidade dela. Então, isso é muito individual. Ótimo. Mano, eu acho que deu para entender bem como é que funciona essa lesão, né? E da importância dela, porque, mais uma vez, quer dizer, geralmente essas lesões passam, foi uma entorse de tornozelo, vai tratar, vai fazer fisioterapia e vai voltar a jogar. E, de fato, é uma lesão por entorse, mas que tem um tratamento que é pontual, que necessita de um tratamento específico, e é uma minoria dessas entorses de tornozelos, isso que dificulta, né? Exatamente, é uma lesãozinha que muita gente nem conhece, assim como também a lá do pé, né? A Lisfranc do pé também, que passa também batido para muitas entorses. Então, esses dois nomes, sindesmose e Lisfranc, né? Que é importante a gente falar quando torce e a gente dá uma olhadinha nesses dois ligamentos para ver se eles não abriram. Legal, Ana. Acho que deu para abordar bem o assunto, eu espero ter contribuído aqui e contar com você em outras discussões aqui no grupo. Combinado. Obrigado mais uma vez. Obrigada.